Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 10 do Evangelho de Lucas. Como já dissemos, o Evangelho de Lucas foi escrito com o propósito principal de apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento, de perdão em nome de Jesus, para todas as nações. Nós estamos vendo o capítulo de número 10, que é da parte 4, que é o ministério público de Jesus, da Galileia até Jerusalém. Começamos ontem, no verso 51 do capítulo 9, iremos até o capítulo 19. Nós estamos em continuação da quarta parte. Como já dissemos, até o capítulo 19 veremos o ministério público de Jesus, da Galileia para Jerusalém. O Evangelho de Lucas registra a jornada de Jesus em direção a Jerusalém. Não há um paralelo mais extenso nos outros evangelhos, embora haja paralelos de algumas seções individuais. O Evangelho de Lucas apresenta uma caminhada solene até a capital, onde Jesus morreria pelos pecadores, ou onde Jesus irá, de fato, morrer pelos pecadores, de acordo com a vontade de Deus. Essa parte também foi dividida em outras subpartes, e nós estaremos vendo agora, em continuação, o ensino sobre o discipulado. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. A nossa marca aqui, Os Semeadores, livraria, editora, rádio web, igreja também. E inscreva-se em nosso canal aí, do canal do YouTube, dos Semeadores. Clica no sininho para você fazer acompanhamento diário. Dê um joinha também no vídeo, assiste ele completo. Dê um ok se você gostou, faça o seu comentário, isso é muito importante para nós. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, todos os dias, é um desafio que nós temos. Todos os capítulos da Bíblia serão aqui, você poderá encontrar aqui na Semeadores. Então estamos vendo, como já falamos, o ensino sobre o discipulado. À medida que Jesus caminhava para Jerusalém, ele fornecia instruções aos seus discípulos, que seriam de grande importância posteriormente, quando eles teriam de passar ou de dar prosseguimento à liderança cristã sem a presença física de Jesus. Jesus os enviou de dois em dois, e isto me lembra os mormons e também os testemunhas de Jeová, que assim fazem, pelo menos aqui em minha cidade e nas cidades que tenho ido e frequentado. É uma pena que seitas assim procedam enquanto a Igreja de Cristo não avança. Era para a igreja reformada estar evangelizando dessa forma. Se um dia eu tiver a chance sobre seguidores, e nós estamos tendo aqui com a Igreja Os Semeadores, nós vamos adotar essa prática. Nós devemos fazer aquilo que é interessante. De dois em dois, fazemos a exposição do Evangelho, avançamos de casa em casa, isso é muito importante. A ordem de Jesus era para irem, pregarem e curarem. Foi exatamente isso que fizeram os discípulos. Quando retornaram para falarem de sua missão a Jesus, estavam alegres, porque até os demônios se submetiam a eles por causa do nome de Jesus. Jesus então os recebe, também com alegria. Ele os exorta e adverte e fala da ação de Satanás e da autoridade dada para se oporem ao inimigo. Vejam que maravilha. Temos uma missão. A nossa missão é fazer a vontade do Pai. Você já tem uma missão, olha que importante. Temos um ajudador na nossa missão, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que não vai nos desamparar. Temos um intercessor, é um sumo sacerdote que para sempre, Jesus Cristo, homem Deus, que nos ajudará na nossa missão. Temos armas de defesa, de ataque, a palavra de Deus, a Bíblia. E temos promessas, garantias, nuvens de testemunho, apoio e cobertura. Você está completo. Então, qual é o sentido, qual é o significado da vida? Deus te deu tudo de mão beijada. Então, vai anunciar o Evangelho. Ser missionário, missão de forma completa, envolvendo inclusive o próprio trabalho do missionário e não o abandono dele para a dedicação exclusiva. Não é um dever, uma obrigação. Um trabalho é um presente de Deus. Levar a palavra de Deus àqueles que Deus tem preparado para ouvir é verdadeiramente um grande privilégio do qual nem somos dignos. Vejamos o presente capítulo com mais detalhes, conforme nós estamos vendo pela Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui na Semeadores conosco. Foi o Senhor quem designou os 70.
Essa missão também está registrada somente em Lucas, porém as instruções são semelhantes àquelas dadas aos 12 nos outros evangelhos. Quanto ao número de discípulos enviados, manuscritos disponíveis se divide entre 70 e 72. E não há como ter certeza sobre qual deles era o número original. Provavelmente 72, se for múltiplo de 12, né? 12 vezes 6 dá 72. Ambos os números representam o número de nações do mundo em Gênesis 10. O texto hebraico traz 70 nomes, o grego 72. E ambos indicam que Jesus utilizou o serviço de muitas pessoas humildes, além dos 12. A designação dos 70, mas eles iriam adiante dele de 2 em 2. Jesus também enviou os 12 em pares, tendo por objetivo o apoio mútuo e a vantagem do depoimento de 2 testemunhas, conforme está em Deuteronômio 17:6. Eles deveriam ir a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. A obra era grande e a quantidade de obreiros pouca, e continua do mesmo jeito. A obra é enorme, a quantidade de obreiros é pouca. Por isso que foram instruídos a rogarem ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. Senhor Jesus, mande mais trabalhadores para a igreja, os semeadores. Eles iriam como cordeiros no meio de lobos, pressupõe a Bíblia de Estudo de Genebra, fraqueza isso e perigo. Não deveriam levar consigo bolsa, que é o saco para guardar dinheiro, alforge, que era a bolsa de viagem, conforme está em 9, verso 3, sandálias. Essa proibição provavelmente se referia a levar um par de sandálias adicional, e não uma ordem para irem descalços. No caminho não deveriam a ninguém saudar. Nessa época, o ato de cumprimentar alguém podia ser algo bastante elaborado e demorado. O serviço dos discípulos era urgente. Como eles não estavam levando nada consigo, os discípulos deveriam contar com a hospitalidade onde quer que estivessem ou fossem. Quando chegassem à casa de alguém, deveriam, em primeiro lugar, saudarem os de dentro com a paz. Se ali houvesse algum filho da paz, a paz deles repousaria sobre os visitados e não mais voltaria para eles. Do contrário, ela voltaria para eles. A paz de Deus repousa somente sobre aqueles que reagem positivamente a ela. Se a reação for negativa, não resultará na paz de Deus. Olha como isso é importante e como aquele que envia e vai em nome de Jesus tem um papel fundamental naquele que vai receber, hein? Naquela casa que eles entrarem, ali deveriam ficar e não andando de casa em casa. Também poderiam se alimentar e beberem do que tivessem. Eles deveriam fazer o trabalho deles, qual seja, curar os enfermos, curar, que ali houvesse, anunciar, que é pregar, que já o reino de Deus era chegado a eles. Caso não houvesse a recepção a eles, era para eles sacudirem até o pó das suas sandálias. Mesmo assim, deveriam anunciar, pregar, que o reino de Deus era chegado a eles, sendo que haveria no juízo mais rigor a eles do que contra os próprios habitantes de Sodoma. Ou seja, quem rejeita a salvação enviada por Deus está dando um tiro em seus pés, precisando caminhar uma jornada. Entendeu? A perversão de Sodoma era notória, mas rejeitar os pregadores do reino de Deus seria pior do que os atos pecaminosos dessa cidade. Corazim e Betsaída eram cidades que tinham ouvido a pregação a respeito de Jesus. Se tornaram mais culpadas do que Tiro e Sidom, cidades muito conhecidas pela perversão que praticavam. A cidade de Cafarnaum, verso 15, era a cidade onde Jesus realizou muitas suas obras. Ela estará em sérios apuros no julgamento, literalmente descerá até o inferno. No original, Hades, isto é, o lugar mais baixo. Rejeitar os mensageiros de Deus é rejeitar o próprio Deus. Forte, né? E você já sentiu o peso que você tem? Quem você está representando? Depois de cumprirem suas missões, eles voltaram ao Senhor possuídos de grande alegria, verso 17. Os demônios não foram mencionados na ordenação de Jesus. Logo, a submissão dos demônios ao nome de Jesus pode ter sido uma agradável surpresa para os discípulos. O Senhor comenta que tinha visto Satanás caindo do céu. Parece significar que Satanás estava sofrendo derrota pelo ministério desses pregadores. Jesus reforça seu aprendizado com os discípulos. Os discípulos, quando enviados por Deus, foram protegidos das ameaças de cobras e escorpiões, conforme Atos 28, de 3 a 5. Os mensageiros de Deus foram protegidos com o objetivo de realizarem a obra que Deus os havia chamado para fazer.
Jesus tinha dado a eles poder para pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, sem que isso lhes trouxesse retaliações. No entanto, a verdadeira alegria não deveria vir do fato de terem tal autoridade ou poder, mas por estarem os seus nomes arrolados nos céus. Os discípulos precisavam se concentrar na sua prioridade. A salvação é mais importante do que o poder sobre os espíritos maus. Também Jesus se alegrou no Espírito Santo e deu graças ao Pai por ter revelado aquilo às criancinhas, ou seja, aos seus discípulos, aqueles que o seguem, que confiam no Filho do Homem, e não aos sábios e inteligentes, aos que se acham suficientes e que não veem em Jesus nada além de ter sido um bom homem. Os discípulos podiam conhecer algo sobre Jesus, mas verdades fundamentais a respeito do Filho são conhecidas apenas por Deus. E os únicos que podem conhecer o Pai são aqueles a quem o Filho lhes revelar. Aqui está enfatizada a exclusividade de Jesus. Os grandes profetas e reis dos tempos antigos não viram o Messias, mas os discípulos o viram. Nisso surge um intérprete da lei, um advogado e também um religioso, já que lei se refere à lei de Deus. Esse homem quis testar Jesus. Porém, ao fazer isso, revelou que não estava genuinamente interessado no que Jesus tinha a dizer, mas apenas procurava algum motivo para fazer uma acusação contra Jesus. O advogado demonstrou discernimento, pois Jesus também resumiu a lei nos mesmos termos, Mateus 22, de 37 a 40. Jesus gostou, inclusive, de sua resposta e mandou que a cumprisse. Duas interpretações são possíveis. Primeira, amar a Deus com perfeição é o cumprimento da lei. E quem faz isso não necessita de perdão. No entanto, como tal amor é impossível aos homens, ninguém pode viver. Amar a Deus implica em confiar nele para obter o perdão, o que resulta em vida. O homem, muito esperto, vendo que tinha ficado sem saída, fez uma pergunta com a intenção de se justificar. Quem é o meu próximo? Dos versos 29 a 37, nessa parábola, Jesus responde a pergunta: quem é o meu próximo? E não a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Verso 25. Os judeus tinham várias ideias a respeito de quem era o próximo, porém todas elas reservavam um termo para os israelitas. Nessa parábola de crítica ao sistema religioso, a plateia esperava que Jesus, após ter mencionado um sacerdote e um levita, fosse mencionar um leigo israelita. A inclusão do samaritano, bem como da sua bondade, foi algo totalmente inesperado. O óleo servia para aliviar a dor, e o vinho agia como antisséptico. Esse homem não sabia que o álcool era antisséptico, mas sabia que o vinho tinha propriedades terapêuticas. Na parábola, a quantia que o samaritano deixou, 2 denários, era mais do que suficiente para pagar a hospedagem completa de uma pessoa por até 2 meses. O denário era uma moeda feita de prata, Marcos 12, 15. Depois disso, o esperto doutor da lei foi desmascarado e teve de concordar com Jesus e com a sua exposição. Jesus continuou o seu caminho e agora entrava em um povoado, provavelmente Betânia, distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, João 11, 1, onde Marta o recebeu em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Marta estava muito ocupada com seus afazeres e se incomodou que Maria não saía dos pés de Jesus. Marta poderia estar preparando a refeição de maneira desnecessariamente elaborada. Maria, por outro lado, demonstrou claramente a verdade que Jesus estava ensinando. Adorá-lo é o mais importante. Maria tinha escolhido a melhor parte e isso não seria tirado dela. Lucas 10, verso 1 diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então o trabalho dos 70 foi antes de ele sair a cumprir a sua tarefa naquelas cidades, né? Foi precedente. Lucas 10 termina no verso 42 dizendo: entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vejam só o intérprete da lei querendo provar a Jesus e recebe uma grande lição que faz a gente refletir em suas palavras até o dia de hoje, né? Quem de fato é meu próximo?
Se você ainda tem dúvidas disso, misericórdias. Marta e Maria, uma zelosa das coisas e a outra encantada com o Senhor. Cuidar das coisas está errado? Nunca. Devemos sim estar sempre cuidando, administrando, mas há hora para tudo debaixo do sol. E aquela hora era a hora do Senhor. Maria escolheu a melhor parte e dela não foi tirada. Concluímos aí o capítulo 10, amanhã estaremos aqui com o capítulo número 11. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você acompanhar-nos diariamente. Dê um joinha se você gostou, compartilhe, divulgue, espalhe. A parte escrita, para tirar dúvidas, jamaisdesista.com.br. A nossa loja física é em Taguatinga e a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia e, como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém. Até amanhã, com Lucas 11.